E agora, Letícia Elizabeth vai falar para a gente sobre como proteger e empoderar verdadeiramente as mulheres. Com adendo, hein, gente? Especialmente as mulheres negras e pobres, principais reféns da violência e da desigualdade no Brasil, e inclusive um argumento que surge muito quando nós falamos do tema aborto. Letícia, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Vou fazer aqui uma coisinha, pedir para a Camila trocar de lugar comigo, só para eu enxergar o telão, pode ser, Camila? Ao vivo é assim, né, gente? Isso aí. Mas vamos lá, né? É importante falar disso e tenho aqui a honra de trazer, né, como característica esses dois pontos de mulher negra. E aí a gente vai trazer um trabalho importante que é desenvolvido não só pela religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, como pela própria religião da boa vontade. Queria abrir aqui com um texto que o irmão Paiva traz no seu artigo Pela Vida, está na revista Jesus Está Chegando, edição 123. Ele fala o seguinte, escreve, mas também está em todas as suas pregações. Quem traz dentro de si mesma a capacidade de dar a vida não pode amar a morte. Quanto às mães adolescentes ou solteiras, que tal aumentar de todas as formas o socorro a elas, com políticas públicas eficazes, e combater menos as instituições da sociedade que as amparam, facilitando-lhes acesso ao mercado de trabalho para que possam criar seus filhos. E aí, diante dessa tônica que o irmão Paiva nos dá, eu queria compartilhar com vocês uma história de uma mulher, que o pessoal vai conseguir colocar aí a tela. Ela se chama Maria Solange e ela morava em Santa Catarina, ela veio de uma família muito pobre. E quando eu falo pobre, gente, é pobre mesmo, daquela que tem que bater de porta em porta para conseguir comida para se alimentar. E ela vem para São Paulo, ainda muito jovem. Em torno dos 25 anos, ela perde a mãe dela e ela se torna responsável pela criação dos dois irmãos mais novos dela. Dois jovens, um ainda criança, outra já adolescente, e ela passa a se responsabilizar por esses dois jovens com seus 25 anos. Não estava no planejamento dela, mas assim ela se tornou, responsável por essas duas vidas. E ela acaba se relacionando, casando e vive um relacionamento abusivo, infelizmente. O marido dela acaba cometendo violência psicológica, física, e um dia ela resolve, tira forças de dentro dela e resolve se separar. E ela sai da casa com os dois irmãos, /filhos, somente com a roupa do corpo. E ela encontra uma casa para morar, tudo mais. Um tempo depois, ela engravida novamente do segundo marido. Ela consegue se relacionar novamente, o que para muitas mulheres vítimas de abuso já é um desafio. Ela casa, engravida, e essa criança, durante o processo de gestação dela, ela passa aqui na Avenida Rude, na rua, e ela vê a Supercreche Jesus sendo construída. E ela decide que a filha dela vai estudar nessa escola, porque era um lugar muito bonito, era um lugar que tinha árvores, era um lugar que ela gostaria de ficar. E essa criança nasce e ela entra na Supercreche Jesus. Coincidentemente, ela nasce um mês antes da inauguração da Supercreche Jesus. E a vida dessa mulher é transformada, porque uma mulher que não tinha ninguém por ela, uma mulher que dependia apenas dela para fazer tudo, encontra uma família, encontra alguém que se responsabiliza por cuidar da sua filha. As coisas não poderiam acontecer, porque essa mulher não poderia cuidar sozinha daquela criança. E essa criança chama-se Letícia, sou eu. Essa é a minha mãe. Essa é um dos poucos registros que eu tenho da minha mãe grávida de mim. Vocês podem ver que era uma casa bem pobre, gente? Eu não tenho vergonha nenhuma disso. Era uma casa de um cômodo para minha mãe, meu pai, os dois irmãos dela, eu e, posteriormente, meu irmão. A gente viveu assim até eu ter os meus 13 anos. Pode passar. Essa sou eu, bebezinha, na época que eu entrei na Supercreche Jesus. E aí, pode passar a próxima foto. Ao longo da vida, eu fui recebendo instrução, educação, e às vezes a gente desconsidera o valor que o trabalho da LBV faz na vida das pessoas.
A gente está tão acostumado a ter acesso a esse conteúdo que a gente, às vezes, esquece que esse trabalho realmente muda a vida das pessoas. Com 13 anos, eu tive a oportunidade de adentrar a Igreja Ecumênica da Religião Divina e ver Jesus. Foi um momento também de muita transformação na minha vida, porque, a partir daí, eu encontrei um motivo, um destino, uma razão para existir. E por que a gente trouxe esses dois casos? O caso da minha mãe, que está envolto com o meu caso, porque a gente precisa ensinar para as meninas e mulheres do nosso país que elas podem sonhar. Para a gente, às vezes, parece muito comum isso, muito simples. Eu sei que faculdade eu quero fazer. Meu desafio é escolher em qual universidade eu vou estudar. Mas essa não é a realidade da maioria das nossas meninas e mulheres. Muitas delas não podem, elas nem conseguem dimensionar. E eu falo isso porque, se não fosse a LBV, eu estaria nessas estatísticas de meninas e mulheres que são todo dia negligenciadas pelo nosso país, pelo nosso mundo, que muitas vezes são evitadas, proibidas de nascer porque não são boas o suficiente para esse mundo. E aí eu me lembro de um fato específico nessa minha trajetória de cristã do Novo Mandamento de Jesus, podendo trabalhar na comunicação 100% Jesus. Eu ainda era muito jovem, acho que eu devia ter em torno de uns 19 anos. E eu atendi o telefonema de uma pessoa que queria se matar. Eu estava na Superrede Boa Vontade de Comunicação. E, gente, eu não sei se vocês já tiveram esse momento assim, de atender alguém que falou assim, eu vou me matar. Não é assim, talvez eu queira. Ela ligou para a gente e disse que faria isso. E eu pude ajudá-la. Naquele momento, eu pude ser instrumento de Jesus para ajudar uma pessoa. Então, se fosse apenas isso que eu tivesse vindo fazer no mundo, já seria, gente, o suficiente para sustentar um trabalho como esse, para sustentar uma ação como essa da LBV. Queria passar essa última foto, ela é bem representativa, porque, às vezes, a gente acha que uma gravidez num momento não planejado ou no momento mais difícil da nossa vida é a pior coisa que pode nos acontecer. Minha mãe teve que refazer sonhos. Minha mãe teve que reorganizar a vida dela, mas, graças à LBV, ela pôde realizar os seus sonhos em outros momentos. Ela não teve oportunidade de estudar, obviamente, acabou não sendo possível, e ela estudou na educação de adultos, de jovens e adultos, o EJA, pela LBV. Então, não bastasse a LBV atender a mim, ao meu irmão, também atendeu a minha mãe nesse sentido, ela pôde estudar. E, com 60 anos, ela fez a faculdade dela, que era o grande sonho da vida dela. Coincidentemente, ela foi a primeira e a única irmã dos irmãos dela a fazer uma faculdade. A gente precisa, salvar pessoas, salvar seres humanos, e é isso que a gente está fazendo todo dia. Porque, quando a gente fala, e o Daniel mencionou, que essa criança precisa ser defendida, a Camila lembrou que essa mulher precisa ser defendida, a gente lembra que esse espírito precisa ser defendido. E o trabalho que a gente faz não é hipotético, não é pontual, não é um remendo, ele é um trabalho que muda vidas. E eu, graças a Deus, tenho a condição de ser prova viva disso. Em uma oportunidade, dentro de uma entrevista que a minha mãe dava, eu lembro disso muito bem, ela disse que a LBV tinha se tornado a mãe que ela não teve a oportunidade de ter. É isso que a gente se torna. A gente consegue ser mãe e pai dessas pessoas que muitas vezes são negligenciadas por uma vida toda. Eu estou aqui, tenho 33 anos, trabalhando todos os dias por essa causa de boa vontade. Sou imensamente grata ao irmão Paiva, que enxerga em nós essa capacidade. Porque eu poderia não ser nada. E aqui, gente, não é figura de linguagem, não. Eu poderia estar relegada às margens da sociedade. Porque, se eu for olhar os números e os dados que atingem a mulher negra no Brasil, é isso que eu seria. É isso que minha mãe seria. Mas, graças à LBV e ao conhecimento espiritual que a religião divina me oferece, não sou. Eu não sou, inclusive, nem somente a pessoa que se formou na faculdade.
Eu sou, sim, uma cristã do novo mandamento de Jesus, uma legionária da boa vontade de Deus, sim, e alguém que pode contribuir por um Brasil melhor e uma humanidade mais feliz. Obrigada.